Eu consigo reciclar indefinidamente? Boa parte, ou a maioria dos materiais, você não consegue retornar ele para a função primária quando você recicla. É como se você quisesse eliminar um pecado entregando uma cesta básica. Entendeu? Então, por exemplo, uma garrafa PET. Eu junto a garrafa PET, entrego a garrafa PET numa cooperativa, a cooperativa faz todo o trabalho dela, manda para uma empresa de reciclagem. Eu não vou receber de volta uma garrafa PET. Na melhor das hipóteses, uma pequena parte dessa garrafa PET, quando reciclada, vira uma base de material, né? uma pequena carga para se produzir outra garrafa PET. Ou seja, eu estou consumindo recurso. Então, se a gente for olhar, né, fala de reciclabilidade. E por que não dá? Moí, usei minha garrafa PET, acabou, moí tudo. Por que eu não posso pegar esse material e fazer outro? Como se fosse uma massinha, né? Fiz um bonequinho, faça um carrinho. Por que eu não posso? Por questões químicas. Quando a gente fala de garrafa PET, a gente está entrando no ramo alimentício. Aí o processo de descontaminação ele é muito diferente. Aí a relação custo-benefício já não fecha. A questão, o Mauro, é o seguinte, não é uma crítica ao produto plástico, não é isso? É que quando a gente utiliza um produto plástico, acreditando que ele vai voltar para mim do jeito que eu entreguei. Que ele é ecologicamente sustentável, vamos dizer assim. Isso, e não é verdade. Quando eu vou consumir um plástico, ele vai voltar para mim no formato de um subproduto. A gente pode dizer produto de um degrau abaixo. Ele foi uma solução logística e financeira, custo, em comparação ao vidro, vamos dizer assim, vamos falar de reservatório, né? Para bebidas. Ele foi um ótimo substituto financeiramente e ecologicamente, não, logisticamente bom. Mas ecologicamente, em termos de sustentabilidade, tem impactos maiores do que um vidro, por exemplo. Exato. O vidro, por exemplo, você economia muita energia reciclando o vidro e você economiza água. Se a gente for olhar latinha de alumínio, a economia que você tem de energia é brutal. A ponto de você falar, não vale a pena ter alumínio a partir do minério. É melhor ter o alumínio reciclando a latinha. Eu economizo energia elétrica e eu economizo água. Aí, ok. Se a gente for pensar em reciclagem. Mas o grande fato é que a reciclagem por si, ela deveria ser o último estágio decisório. Eu teria que tentar todas as possibilidades, como, por exemplo, uso consciente, usar de maneira consciente, prudente, e se realmente tudo isso for esgotado, aí ok, vamos partir para a reciclagem. Hoje, ela é tida como o elemento inicial. A partir do momento que eu pego uma garrafa PET, pego a garrafinha de água, né? Compro uma garrafinha de água, tomo e jogo fora. Aqui, vou colocar ela aqui em cima. Por exemplo, né? Eu pego a garrafinha de água, eu tomo e jogo fora. Eu acho que eu jogo numa embalagem que segue, num recipiente que segue para reciclagem. Eu acho que eu estou fazendo excelente papel. Exatamente, você está fazendo o teu papel. Isso, eu acho, mas não estou. Eu não estou. A pergunta é, por que uma garrafa, né? Por que a garrafa PET? Aí, quando a gente entra no parte do plástico, a provocação é, por que eu não busco eu como consumidor, não busco outras alternativas e deixo essa matéria-prima preciosa para outras aplicações em plástico que eu não tenho um substituto? Por exemplo, vários componentes automotivo. Agora, por exemplo, você falou um caso que tem a questão, um produto alimentício, uma garrafa de refrigerante, garrafa de água, tal, então tem preocupações ainda maiores. E se não fosse? E se fosse um produto que não é, eu não vou colocar a boca, que não vai colocar alimento e tal, se fosse um outro, também teria problema de reciclabilidade? Também teria problema, porque aí eu entro na questão da resistência mecânica. Tá? Imagina o seguinte, saiu um estudo que diz que a tampinha da garrafa ela pode ser de material 100% reciclável. Eu pego várias tampinhas, trituro, faço uma matéria-prima, faço um processo de injeção e gero tampinha de novo. Vamos imaginar que do aspecto alimentício fosse possível. Ok. Provavelmente o primeiro aperto que eu desse na garrafa, ela iria abrir mão de trinca por questões físicas. Mas o que acontece com o polímero, com a cadeia do polímero, para ele não ser tão bom quanto na primeira vez? O que está acontecendo na reciclagem? Falando para o nosso público
que é engajado na química, engajado na que engenharia? processo de O que é que está reciclagem. acontecendo? Quimicamente, eu não consigo restabelecer as ligações moleculares que eu tenho na estrutura do plástico. De uma maneira mais simples, é como se eu fizesse uma junta soldada. Eu faço uma união, né, de partes ali do plástico, mas eu não consigo restabelecer a cadeia de ligação química, de ligação atômica molecular, que eu consigo quando eu reciclo, por exemplo, alumínio. Você fala de reciclagem de alumínio. Você põe o alumínio num forno, derrete, e aí você detecta que aquele alumínio tem muito ferro, por contaminação. Eu faço um processo com um ímã, por exemplo, e removo o excesso de ferro que eu tenho ali dentro. Se eu tenho muito cobre, eu ponho mais alumínio, ou seja, eu corrijo a composição, a mistura. E aí, quando eu solidifico esse alumínio, ele se solidifica com uma estrutura molecular, né, uma estrutura metalúrgica, da mesma maneira que acontece quando o material é virgem. O plástico eu não consigo fazer isso. Então, a gente tem que pensar que a reciclagem, no caso do plástico, e de novo, né, a gente fala de plástico, mas tem vários elementos assim. Mas vamos fugir do plástico. Fala um outro material, porque tem aqueles caras que são fanáticos, né, xiitas na questão de que plástico não pode e tal. É um exagero, claro. Claro que vale o bom senso. Papelão, hein? Hã? O papelão. Isso. Outros, como é que você vê em outros produtos que não sejam plástico, só para fugir do estereótipo fácil de criticar o polímero? Por exemplo, o papel, ele já tem um processo de reciclagem que é mais simplificado. Não conheço a fundo tecnicamente como é feito, mas já é um processo bem, vamos dizer, bem resolvido. Pega o plástico, separa em plástico colorido, plástico que não tem tanta contaminação de cores, e aí você passa por um processo. A quantidade de água que se usa no processo de reciclagem já é sabido que é uma quantidade menor do que você extrair. Aliás, reciclagem não. Você extrair o papel a partir de árvore, né, que é de reflorestamento. O consumo de água e de energia já não é significativo quando você fala de reciclagem. Então esse processo está bem dosado. Talvez porque o papel ele não concorre com uma gama tão diferente de produtos. Papel, basicamente, ele vai ser usado para embalagem. Sim. Né? E a constituição dele também é muito parecida. Muito parecida. Mas tem um assunto polêmico, que a gente pode, fugindo do plástico, um assunto polêmico. Vestuário, roupa. O algodão, né? O processo de reciclagem de roupa, que ainda não está engatado, ainda não funciona, né, economicamente falando, você desfia a roupa e pega aquele fio, retoma ele para uma produção de linha para você refazer, né, criar novas roupas. Ok. Mas isso ainda não tá resolvido no aspecto econômico. Quando a gente fala de sustentabilidade, né, a gente está falando de aspecto social, econômico e ambiental. No aspecto ambiental é excelente, no aspecto social, legal. Mas no aspecto econômico, essa conta ainda não fecha. E aí, o trabalho é muito grande para você desfiar. Isso. Tanto que existem crises na África do envio de roupas da Europa, dos Estados Unidos, containers de roupas de excesso de produção, ou fim de vida, vamos já dizer, de roupas que estão indo para a África e criando cemitérios da moda, vamos dizer assim, sim, na África. Né? A parte interessante é que o pessoal da moda defende que algo tem que acontecer. O pessoal da moda, eles não aceitam essa situação com normalidade. Né? E o ponto curioso é o seguinte, quando eu falo de plástico, quando eu falo de papel, por exemplo, esse bloco de anotações, você não vai chegar daqui a pouco e vai falar assim, eu vou trocar esse bloco aqui, eu quero outro de outra cor. Porque a moda agora é usar outra cor. Mas com roupa a gente faz isso. Sim. Essa camisa tá nova. Não, mas eu já usei essa camisa 5 vezes e ela já não sei. Eu preciso de uma camisa nova. O apelo da troca é diferente. Sim. Do que o uso, né? Assim, o motivador do uso é diferente. Isso, o gatilho de uso é diferente. Alguns autores falam sobre o problema da prosperidade com relação a questões ambientais. A prosperidade gera impacto ambiental negativo. Por exemplo, se eu quero demonstrar prosperidade no ambiente em que eu trabalho, eu não posso ir vestindo qualquer roupa, não posso repetir roupas com frequência. E aí eu começo a ter mais roupas do que eu preciso.
E eu não vou descartar a minha roupa, porque ela já é uma roupa, na indústria a gente falava isso, né? A minha roupa está não conforme. Não, eu vou descartar, né? A minha roupa está com um defeito. Vou parar de usar minha camisa porque ela rasgou. Não. Eu vou descartar porque ela saiu de moda, porque eu já usei muitas vezes nos ambientes que eu frequento, e não é saudável no aspecto social. Isso. No aspecto social, perfeito. Né? No aspecto social não é saudável. E eu ouvi de uma pessoa de moda, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, muito interessante. Ele estava desenvolvendo um evento sobre moda sustentável, e uma pessoa extremamente antenada, tá? Dentro do ambiente da moda, ele é dessa área, e ele me solta o que virou para mim um aprendizado enorme. Ele falou para mim no formato de uma pergunta-provocação. Você sabia que o brasileiro, sobretudo, tem o hábito de ficar lavando muito a sua roupa? Eu falei, eu entendi. Ele falou, o brasileiro usa uma calça jeans uma vez, põe no cesto e lava. O que você está fazendo com isso? Ele falou, você está destruindo o tempo de vida útil daquela roupa. E aquela roupa foi desenvolvida e criada para ter uma longevidade por questões ambientais. E aí o que você faz? Você lava ela o tempo todo, você destrói o tempo de vida útil. Ouvir isso, Mauro, se eu ouvisse isso de você, do Géser, ok. Mas ouvir isso de uma pessoa da moda, que o maior interesse dele é fazer a moda circular, isso foi para mim uma lição. Eu tô bem nessa, porque as minhas calças jeans dizem que elas andam sozinhas, Mauro? Alegam isso de mim. Não, eu já contei essa história e fui repreendido. Falei assim, eu vou andar com... Vou andar com roupa suja? Ninguém está falando isso. Está falando o seguinte, você usou uma roupa, essa roupa precisa ser lavada? Porque se você lavar, você destrói tempo de vida útil dela. Sua roupa está lavada? Não, eu acho que dá para eu usar minha calça jeans mais uma vez. Dá para usar meu tênis mais uma vez. Aí existe um conflito muito grande social. Eu tenho que lembrar o tempo todo, para que eu tome essa decisão, eu preciso lembrar o tempo todo de que eu vivo em sociedade. Sim. A roupa que eu uso e que eu não quero usar mais, eu não vou enterrar no quintal da minha casa. A garrafa PET que eu não quero, eu não vou enterrar no quintal da minha casa. O pneu do meu carro que eu troco não vai ser enterrado no quintal da minha casa. Ele vai ser disparado por um aterro, e esse aterro traz danos. Impacta toda a sociedade. Coletivo. Então, as minhas decisões, se eu for fazer uma provocação forte, né? Minha vida, minhas regras, ok. Se eu pego minha roupa e enterro dentro do meu terreno, numa profundidade baixa, né? Porque se for muito profundo também eu vou contaminar os meus vizinhos. Se eu faço um buraco de concreto e todos os meus dejetos eu jogo lá dentro, não quero essa roupa, jogo lá dentro, pneu eu jogo lá dentro e eu gerencio isso, aí ok. Eu acho que a nossa discussão ela para. A partir do momento em que eu quero lavar minha calça todo dia, porque eu acho que tem que ser assim, e a minha calça velha vai parar num aterro... E a água da sua lavagem vai para o esgoto? Impacto. A reflexão é diferente. Impacto. Pessoal, já deu para perceber, Géser? Não sei se você percebeu, mas nós temos um especialista em sustentabilidade. Sim. É isso? Sim. É o Adilo Nogueira. O Adilo está aqui com a gente. Obrigado, Adilo, por se juntar a nós. O Adilo é um doutorando hoje, justamente nessa área de materiais. Tem uma longa passagem também na indústria. Tem uma longa passagem como professor, sim, também mestrado, então tem uma experiência incrível para contar aqui hoje para a gente. E já começamos com essa provocação da moda. Sim. Então, realmente começamos muito bem. E aí, Adílio, eu vou emendar, né, na sua primeira questão, usando um pouco a tua experiência no mundo corporativo, no chão de fábrica, né, na aplicação prática dos conhecimentos técnicos, acadêmicos, né, e educador. Né? Como é que você acredita que essa discussão inicial que a gente teve aqui, como é que a gente leva isso, né? A gente volta para falar de sustentabilidade e tudo, mas como é que a gente faz despertar nas novas gerações, nos alunos, sejam eles bacharelandos, pós-graduando, mestrando, como é que a gente desperta essa curiosidade? Porque o que você está falando aqui e debatendo são reflexões necessárias para que a gente ache soluções. Você não acha solução para um problema que você não discutiu, que você não debateu, que você não olhou e falou, isso é um problema. Isso aqui é um problema, está todo mundo achando natural, mas é um problema. Começa por aí.
né? O problema nasce dessa reflexão inicial. Como é que a gente leva para a academia, para dentro da sala de aula, e aí a gente tem a nossa experiência também, esse interesse de que quando eu estou ali sentado na cadeira da academia como aluno, eu tenho que usar essa oportunidade dos meus colegas, com a academia, com o professor, para descobrir novos problemas, porque o mundo gira em cima de resolução de problemas. Como é que a gente desperta isso? Porque você viveu o chão, né, a fábrica, né, a empresa, né, o empresarial e o educacional. Como é que a gente conecta e faz despertar esse senso crítico, vamos chamar assim? E é brutal, né? Porque moda, por exemplo, é um negócio que é impactante. Como é que um professor de moda faz esse debate dentro da sala de aula? Falou assim, você está criando moda ou você está criando um impacto no meio ambiente? Ou você é comunista, né? Socialista, comunista, tem um monte de aspectos pejorativos, né? Vou ficar me vestindo com roupa suja, vou ficar sempre com a mesma roupa, quer dizer, afeta a adolescência principalmente, afeta desde a adolescência, desde a infância, que hoje a criança já tem moda. E a moda cria a substituição. A moda é exatamente para isso, né? Ela cria um tempo de vida para uma roupa, para uma cor da moda. Aí no verão, próximo verão a cor é outra. Vou jogar aquele biquíni, a garota, não, esse biquíni não usa mais, joga fora, porque agora é outro. Caramba, como é que você muda isso, Adila? A resposta é muito longa, né? Até porque eu gosto de falar. Temos até a tarde tem tempo. Mas assim, vamos pensar da seguinte forma. Eu, particularmente, acredito que a mudança da sociedade passa por um nível muito profundo filosófico. Tá? Não vou entrar nesses detalhes, mas para mim é muito simples. Uma ação, né? Tem um autor chamado Thornton, que ele fala o seguinte, uma ação, se ela não tem um propósito, ela é só uma atividade sem valor. Tá? Então, se eu encosto meu óculos aqui sem nenhum tipo de propósito, eu encostei por uma atividade sem valor. Quando eu faço algo com algum propósito, isso ganha o nome de prática. A sociologia entende isso como prática. Então, prática é uma ação que vem acompanhada por um propósito, ou melhor, é uma ação motivada por um propósito. Se eu tenho uma ação motivada por um propósito, aquela ação ela tem valor para mim e eu vou fazer aquilo motivado pelo meu propósito, então eu vou fazer aquilo sempre, mesmo quando não tiver ninguém olhando. Então, recolher uma garrafa PET, colocar no lugar certo, se eu tenho um propósito quando eu faço isso, eu vou fazer isso sempre, independente do que vão falar. Eu vou fazer sempre, porque tem um propósito. Se não tem propósito nenhum para mim, eu jogo só quando tiver alguém olhando. Tá? Por que eu estou comentando isso? Porque quando a gente está falando de uma graduação, né, vou ser bem provocativo, talvez até um pouco estúpido, peço desculpa para vocês. Não, pede para eles. Peço desculpa para vocês, mas é o seguinte... Aqui a gente não se importa. Até o ensino médio, a gente tem um sistema de busca pelo conhecimento que é um sistema empurrado. Tá. Alguém vai lá e te empurra para a escola. Quando você está na fronteira do ensino médio para a graduação, essa fronteira ela começa a se tornar puxada. Eu vou ser puxado por algo. Então eu vou escolher a graduação, eu vou tentar escolher onde eu quero entrar. Né? Em palavras mais diretas, ninguém pegou você no colo, Mauro, e colocou você na graduação de física. E se alguém tivesse feito isso, ninguém manteve você lá. E se alguém manteve você lá, ninguém obrigou você a se formar. E uma vez formado, ninguém obrigou você a trabalhar com isso. É um caminho que só pode ser trilhado, na minha opinião, quando você tem um propósito. A pergunta é, por que você está fazendo isso? Tá, eu entendo o seguinte, vamos lá. A gente vive em sociedade. O que eu faço vai impactar em você e o que você faz vai impactar em mim. Assim como o Géser, assim como todo mundo que está assistindo a gente. A partir desse princípio, eu tenho que pensar o seguinte, qualquer das minhas ações que eu vou fazer nessa vida, né, ela necessariamente precisam ser ações para tornar o mundo um lugar melhor. Eu não consigo, filosoficamente falando, eu não consigo pensar em algo diferente disso. Então, eu acho que para quem não gosta de filosofia... Nós entramos num beco agora sem saída, né? Porque
no colegial, existem matérias que foram suprimidas. Filosofia é uma. Sim, sim. Foram suprimidas. Então, vamos lá, vamos mudar? Como como disciplina básica do pensamento, do raciocínio, da lógica. Foi Legal. Aí, velho. Primeira página do livro Discurso do Método, René Descartes, 1637. Na primeira página ele diz: pois é insuficiente ter um espírito bom, o mais importante é aplicá-lo bem. Ah, mas eu não gosto de René Descartes. Tá bom, vamos de amor ao próximo? Ah, não, mas aí a gente cai num lado de religião, eu não curto. Ok, vamos de respeito ao próximo? Não, mas é respeito. Tá, vamos assim, o seu direito termina quando começa o meu. Sim. Então, tem um autor que ele diz o seguinte: se eu alugo uma casa e uso ela por 3 anos, eu tenho que devolver essa casa nas mesmas condições que eu peguei. Por que a gente não faz isso com o planeta? Então, assim, ou eu deixo tudo do jeito que eu peguei, que já seria ótimo, tá? Ou então eu vou fazer todo o esforço para poder melhorar. Mas eu quero andar de carro elétrico. Eu quero ter air fryer dentro de casa. Ok. Esses benefícios eles vêm com custo. Eu vou precisar de energia elétrica para isso. Então, está todo mundo conectado. Então, mas esse é o caminho pelo qual eu vou conseguir. É filosófico demais para uma sala de um bacharelado. Eu vou arriscar até de pós-graduação, hein? Até de pós-graduação, porque a gente tem experiência na pós-graduação. Você levar esse tipo de reflexão hoje para uma sala de aula e falar assim, cara, você tem que pensar no respeito ao próximo, Mas será que... você tem que buscar soluções para o impacto que você causa no seu planeta. Será que a reflexão não deveria também vir pelo lado da indústria, do capital? Então, esse é o ponto. Porque eu concordo com você, a base vai seguir a moda, vai seguir a cor da moda, vai seguir o modelo, vai a embalagem atual. Vai ser sempre assim. Agora, se você falar assim, e você, indústria? E você, mundo corporativo? Qual é a sua responsabilidade? Como é que você vê isso? Então, aí concordo. No aspecto filosófico, você abordar isso na sala de aula, isso não convida ninguém a uma mudança. Né? Mas o ponto é o seguinte... A não ser que seja o curso de filosofia. Tudo bem. Com pessoas realmente interessadas em tornar o mundo um lugar melhor. Né? Porque a base é essa. Pode ter filósofo que não tem essa intenção, é isso? Ou nunca parou para pensar nisso. Né? Porque, vamos pensar assim, você tem uma graduação. Vamos pegar não vou colocar uma graduação específica, né? Mas eu tenho uma graduação. As pessoas que estão ali, elas têm que primeiro, né? Eu acho que essa base que eu trago isso da indústria. Quando eu comecei na indústria, eu já tinha terminado minha graduação. Eu tinha tive que servir o quartel e tal, né? Para quem é homem sabe que você passa o período desempregado e tudo mais. Vem de saco de lixo de porta em porta, né? Porque eu estava nessa fase de desemprego e tal. Quando você está na indústria, respondendo a sua pergunta no início, né? Quando você está na indústria, alguém vai lá e fala assim, cara, você tem que selecionar aquela peça. E você vai selecionar. Só que aquela peça é uma peça que apresentou um problema dimensional, de medida, e que se ela for para o cliente, ela vai gerar um vazamento no tanque de combustível daquele elemento. E aí você está selecionando, você fala assim, caramba, se eu mandar uma peça dessa daqui com dimensional errado, gera vazamento. Pô, vazamento de combustível, esse carro pode pegar fogo. Você pode dar um recall. Se der um recall na empresa, todo mundo perde o emprego. Então, quando você está na indústria, todo mundo chama de pressão, mas essa pressão por entregar algo com qualidade, ela passa pela reflexão que consiste em você falar, cara, se eu não fizer bem o meu trabalho, vai acontecer, né? Vamos ter consequências catastróficas. E parece, Mauro e José, parece que a mentalidade começa a ser assim, cara, se eu errar, muitos danos podem acontecer com pessoas inocentes. Você está querendo dizer que a causa e efeito dentro de uma indústria, por exemplo, ela é mais clara, a relação da causa e do efeito. Na sociedade, por exemplo, uma pessoa que troca vestuário por causa que mudou a cor, ela não tem essa sensibilidade de que o que isso está causando no ambiente. É isso? Isso. Aí cabe ao... Ou a pessoa que gosta de lavar a roupa... Mas eu acho que cai exatamente no que ele falou no começo, na primeira provocação, que
você vê um processo, por exemplo, da garrafa, né, no cesto, eu fiz o meu papel. Ah, sim. No caso da roupa, é assim, eu doei a roupa, Também eu já fiz o meu já papel. fiz minha parte. Mas aquela roupa podia ser doada, era cueca furada. Ninguém vai usar cueca furada. Você deu para doação uma cueca furada, uma camiseta rasgada. Ninguém vai usar isso. Não, mas eu fiz a doação. Eu fechei o ciclo. Eu fechei o ciclo. Na Isso verdade. dá um Falso, alívio. é o falso dever cumprido, não é? Isso. Bom Exato. samaritano, Ou seja, já fiz o meu trabalho. É a provocação de que, e aí voltando para escola, empresa, é ver o ciclo completo. Na empresa, nós somos forçados a ver, no mundo corporativo, a gente é forçado, vamos dizer assim, ou cobrado, entenda como for, né? A ver o ciclo completo, começo, meio e fim, tem consequências e alguém vai ser responsabilizado por aquilo. Financeiramente, com o próprio emprego, alguém vai ser responsabilizado. Fora do ambiente corporativo, na sociedade, às vezes você se esconde da responsabilidade final. Isso. Qual é o meu impacto? Eu joguei no cesto, acabou. Eu fiz o meu papel, mas já não é suficiente? Em termos né? Mas podia ter evitado. Outro dia a gente fez o meu filho fez essa observação em casa, né? Falou, o lixo reciclável é muito maior que o lixo orgânico. Falou, já tirei 2 vezes esse negócio essa semana e o negócio tá cheio de novo. Eu tirei outro dia, já tá cheio de novo. Falou, o que a gente gasta de embalagem é absurdo. E olha que a gente amassa, dobra, enfia, e ainda assim, o volume é absurdo de embalagem hoje que a gente consome dentro de casa. Mas eu estou fazendo o meu papel. Eu estou reciclando. Mas será que eu estou fazendo o meu papel mesmo? Quando eu poderia estar evitando ou reduzindo? Isso. No ciclo, né? Reduzir e não reciclar. Né? Os R's lá. O ponto que... eu acho que uma palavra que ajuda a mudar um pouco desse cenário é o que o oriental chama de Gemba. O Gemba é usado, antes de você tomar uma decisão, o oriental fala assim, vamos praticar o Gemba. O que é o Gemba? Você vai no local onde as coisas acontecem para você ver, compreender e sentir. Enquanto se você não sentiu, você não fez o Gemba. Se você não fez o Gemba, você não está apto a tomar uma decisão assertiva. Então, seria equivalente a dizer assim, eu entro num restaurante de empresa, trabalho numa empresa, entro num restaurante e falo assim, caramba, minha comida está demorando para ficar pronta, olha a fila. Antes de você fazer uma crítica sobre isso, ou levar esse assunto adiante, seria saudável você entrar na cozinha para você ver o que acontece dentro de uma cozinha industrial, compreender o que acontece e você sentir o que acontece. Eu orientei um TCC na área de gastronomia. O pessoal de engenharia de produção, que eu orientei, eles foram dentro da cozinha de um restaurante à la carte famoso de São Paulo para fazer um TCC. E eu falei, eu vou lá também, né? Vou acompanhar. E eu fiquei uns 40 minutos dentro da cozinha. É um cenário de guerra tão grande que eu fiquei com vontade de voltar para a indústria. Eu falei, cara, eu prefiro a indústria. Mais tranquilo. A indústria é mais tranquila. Porque você tem uma pessoa que a sociedade enxerga ela naqueles programas de competição, né, de pratos. Ela vê a pessoa ali e fala, não, eu quero fazer gastronomia. Só que a vida de um profissional de gastronomia... É uma visão romântica na televisão. É uma visão romantizada. Quando eu tinha esse romantismo dessa profissão. Quando eu fui fazer o Gemba, até hoje tem coisas que eu não consegui entender. Como que um cara sozinho no fogão de 5 bocas, ele serve uma mesa com 5 pessoas com pratos diferentes? Existe uma engenharia de produção ali dentro, existe um processo, existe tecnologia, existe uma série de coisas que você olha e fala, cara, é absurdo o que existe nessa realidade. E isso vale para absolutamente todas as áreas. Sim. O que eu acho que falta para o aluno de graduação? Isso. Primeira coisa, ele tem que, na minha opinião, ele tem que entrar na graduação sabendo a responsabilidade que ele tem quando ele tiver o diploma na mão e saber onde ele está pisando. Na questão de sustentabilidade. Em todos os sentidos. Função social dele, né? Função social, isso, eu diria. Nós estamos falando de sustentabilidade, então... Se a gente olhar para o lado da sustentabilidade, quando ele entrar ali, ele tem que saber qual que é o verdadeiro papel dele na sustentabilidade. Isso tem que estar conectado com o propósito que ele tem para a vida dele. E está tudo bem se ele notar o propósito que ele tem para a vida dele, ver o peso que vai ser
essa graduação e de repente partir para uma outra graduação, tá tudo bem. Mas o que não pode é uma pessoa não fazer essa reflexão, partir para essa graduação e se tornar um profissional, porque quando você se torna um profissional, a sociedade ela te habilita a tomar decisões na área da sua formação. Se é um CREA, você assina. Se é um CRM, você emite uma receita e você estabelece um processo de tratamento com a pessoa. Você se torna habilitado. Mas vamos você lá. tem que saber o peso disso e a sua contribuição para a sociedade. Nós estamos falando de um cenário ideológico, ideológico ideal, do tipo, nossa, todo mundo vai fazer uma formação ou vai buscar uma graduação por um propósito, por uma vontade, por um objetivo. Mas, na verdade, a gente vê que boa parte de quem vai numa graduação está buscando transformar sua vida social, sua condição social, econômica, trazer um futuro melhor para a sua família, para si mesmo. É dinheiro. É dinheiro. Como juntar isso dentro da academia? Porque não dá para fazer antes. Talvez os filtros antes sejam vestibular, cursinho, quem pode pagar, quem não pode pagar, as cotas, que você tem as cotas que você pode acessar a universidade, a questão financeira que vai dizer quem vai fazer uma faculdade, uma universidade, um curso mais, vamos dizer assim, posso estar até falando besteira, mas mais top porque é mais caro, e outro vai fazer um curso mais barato porque a faculdade é mais barata, é o que dá para fazer, mas pelo menos eu tenho diploma, eu posso conseguir eu vou conseguir um diferencial no meu currículo para concorrer nas vagas, né? Então, assim, hoje, quando você fala do propósito, de encontrar o que você quer para poder ser sustentável, socialmente falando, as decisões passam por uma decisão muito simples, que é sobrevivência. Como é que você coloca propósito no meio da sobrevivência? De uma maneira bem simples. Porque como a academia ajuda quem está sentado ali, porque vamos começar do jovem ali, do graduando, né? A primeira formação, que você falou do limite entre o fluxo empurrado para o fluxo puxado. Isso. Como é que eu pego esse cara aí, ou essa menina, ou esse moço, pego nesse momento e falo assim, peraí, eu sei que você quer mudar de vida, eu sei que você quer estourar, eu quero que você seja próspero e tal, mas eu vou te ajudar a escolher melhor. Então, o ponto que eu vejo é trazer esse aluno esse iniciante, o mais perto da realidade da vida. Infelizmente, quando a gente está na graduação, quando você Como é que traria traria para o Gemba? Como é que traria? Isso. Na academia nós estamos falando. Então, se eu pego engenharia mecânica, por exemplo, se eu tivesse essa liberdade, numa graduação em engenharia mecânica, pega esse profissional, leva ele em poucas visitas, leva para visitar uma siderúrgica. Não é uma linha de produção, com todo o respeito do mundo, não é levar ele para conhecer uma linha de produção automotiva, que ele vai ver um monte de robô, da Toyota, que ele vai olhar aquilo e vai falar assim, meu sonho se realizando. Uau! Porque até hoje isso brilha os meus olhos. Onde começa a base? A base começa... Eu levaria ele numa empresa de tratamento superficial. Então, esse é o ponto. Fábrica de borracha. Leva numa siderúrgica. Siderúrgica, fábrica de borracha. Quando eu visitei uma siderúrgica, a pessoa falou assim... Um alto forno funcionando. Me falaram o seguinte, qual que é o número que você calça? E a minha resposta foi, não, fica tranquilo que eu vou de sapato. Não, você não está entendendo. A gente tem que fornecer para você um sapato especial, porque o nosso chão, a gente vai passar por setores que corre de derreter a sola do seu sapato. Derreter a sola. Né? Ou seja, essa é a realidade. Só que se eu falo assim, olha, eu quero me formar em engenharia mecânica, mas eu não quero conhecer tratamento térmico, nem tratamento superficial, não quero entrar nessa área, você começa a refletir. Porque, de novo, por que eu falei do propósito? Vai ter que sujar a mão. Medicina, mas vai ter que estudar o cérebro, o corpo morto? Não. Então, você sabe que numa aula para engenharia mecânica, uma vez eu soltei isso. Eu falei, pessoal, tem gente aqui que se pôr a mão na graxa, se pôr a mão em graxa, desmaia. Nossa, o que é isso? Só que essa é a realidade. E aí a gente tem outro ponto, né? Por que eu falo muito de propósito?
Eu estou falando propósito de pensar naquela coisa no nível mais elevado da filosofia. Nós estamos falando de prática aqui. Nós estamos falando aqui de coisas simples que talvez eram mais realidade há décadas atrás no sistema educacional, né? Os cursos profissionalizantes que preparavam para a universidade, os laboratórios, o curso de medicina que os estudantes tinham que ir para o necrotério, estudar corpos, né? Não viam nada na internet. Tinha que ir no Google, tinha que ver o corpo ali e, né, a gente começava a mecânica, se você não fez Senai, você já era, você não pôs a mão na graxa, você não sabia, né, nada sobre mecânica, fazendo os paralelos aí, o que nós estamos falando é assim, que a prática é que provoca uma consciência de propósito, que provoca uma consciência social e sustentável, é essa conexão que nós estamos fazendo aqui? Eu tenho uma frase que eu comento sempre, né? Somente um propósito forte faz você suportar a dor da caminhada. Quando você inicialmente conhece qual é a caminhada, você vai fazer uma avaliação se o seu propósito ele é realmente forte o suficiente para você suportar aquilo. E se não for, tá tudo bem. É como, por exemplo, você faz medicina. Eu trabalhei numa universidade que tinha medicina. Cara, você tem uma UTI. A UTI da enfermagem, tá? Não tinha nesse campus, a UTI que eu conheci não era nem da medicina, era da enfermagem. Uma coisa no nível tecnológico absurdo. Tá? Você tinha um nenenzinho, um boneco, um neném com o peso de um neném, com as características de um neném, e o professor conseguia impor naquele neném 3 níveis de choro. Choro de dor, choro de sono e choro de fome. Para o aluno diferenciar. Só que aí tem um colega meu que coloca uma frase e vou ter que plagiar ele. Jogo é jogo, treino é treino. Entendeu? Você naquele ambiente ar-condicionado, ambiente controlado, seguro, protegido, você testar o seu propósito com um boneco, ok, para treino. Só que você só vai validar seu propósito mesmo quando você visitar uma UTI, quando você visitar uma UTI. 20 neném chorando ao mesmo tempo vai ser diferente. Não, e outra, né? Choro de sono, ok. Se for choro de dor, como que você reage? Então, esse ambiente de guerra, né? É aquela história, quando você visita essa realidade, quando você visita uma indústria automotiva, uns robôs operando, você como candidato a engenheiro mecânico, engenheiro de produção, você vai falar, cara, é o meu sonho se realizando. Quando você visita uma siderúrgica, uma galvanoplastia, um tratamento superficial, um tratamento térmico, usinagem, rebarbação, estamparia, fundição, você para e fala assim, cara, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Porque para fazer um carro, todos esses processos que a gente comentou fazem parte. E aí, eu acho que esse é a grande questão. Quando você fala, não, eu quero estar, se for na montadora, ok, se for nessas outras indústrias, ok. Porque uma parte que o propósito precisa envolver também é que, a partir do momento que você tem uma formação numa graduação, você é a pessoa que vai proteger aqueles que não têm voz. Aquele operador de máquina que está na usinagem, que está lá falando, olha, cara, esse óleo aqui está impregnando a minha mão, está grudando o cavaco, eu não estou conseguindo performar direito. Essa pessoa, ela não vai entrar numa sala de treinamento com ar-condicionado e dar uma palestra sobre isso, ela vai recorrer a você. Agora, a gente concorda que a prática é a melhor maneira de sensibilizar ou dessensibilizar as pessoas, é por aí mesmo. Agora, qual seria a recomendação para o nosso público, que é o público do Anote Aí, então, o que o cara deveria anotar? Tem gente aqui que assiste a gente que é executivo, é líder dentro das suas empresas, líder dentro das suas corporações, tem professores. Vamos lá, qual a sugestão, recomendação que você daria para esse pessoal? Para os seus liderados, para os seus alunos, enfim, para as pessoas que ele exerce algum tipo de influência. O que a gente tem que fazer com esse pessoal? Anota aí. Vai na operação para ver, compreender e sentir o que acontece na operação. Porque é muito fácil a gente liderar, a gente indicar soluções, ações, né, de uma cadeira embaixo do ar-condicionado. E está tudo bem, não estou falando que isso é errado, mas isso pressupõe quase que um nível de adivinhação. Então, se está acontecendo alguma coisa na operação, vamos até onde a coisa está acontecendo. Eu quero ver como que aquilo acontece no ambiente que acontece, com o ruído que tem lá, com a temperatura que tem lá,
com o tempo de pessoas em pé, né, que elas permanecem lá. Ou seja, é o ambiente de trabalho que vai trazer muitas respostas. Tá? Por exemplo, trabalhei numa fundição e aí, certa vez, a gente estava com um visitante. Não, isso daqui é uma peça que vai no componente e tal. Ele foi lá, na hora que ele foi colocar a mão, o operador segurou a mão dele. Quando segurou a mão dele, ele falou assim, não, desculpa, eu não sabia que não podia pegar. O operador falou, não, cara, você pode pegar, que essa daqui está quente. Acabou de sair da máquina, sei lá, 150 graus. Olha só o nível. Você ia queimar a mão. Você ia queimar a mão. Minha preocupação não é com a peça, é com você. Sim. Então, quando você está na operação... Eu vou, assim, de maneira bem rápida. Todas as vezes em que eu me deparei com situações em que supostamente o operador estava errado, quando eu me aproximei da operação, o operador estava fazendo de tudo para que o problema se tornasse menor. Mas isso é padrão. Então, qual que é o... Isso é retórica. Retórica. A retórica é essa. Existiu um esforço, existiu um porquê daquele erro. Aquele erro não foi uma causalidade. Uhum. Foi a consequência de acúmulo de várias falhas que foram tentando ser corrigidas e que desencadeou naquele problema. Eu costumo dizer em saúde e segurança que não existe acidente, existe consequência planejada. Sim. Acidente é um meteoro cair na Terra, isso é um acidente. Uhum. Uma pessoa cair de uma altura e se espatifar no chão não é acidente. Todo mundo sabia que aquilo ia acontecer. Existiu risco, o equipamento não foi utilizado, a orientação não foi dada, né? O trabalho não foi planejado e, portanto, aconteceu um acidente. Quando você vai ver, exatamente, a orientação foi errada, a ordem, a pessoa não está bem psicologicamente, ou seja, quando você fuça e fala assim, não, o cara não usou o EPI, mas por que ele não usou o EPI? Porque ele não usou, não. Por que ele não usou o EPI? Porque era pressa, era rápido, houve uma avaliação superficial do risco, né? Assim, por que os acidentes acontecem? Por que as embalagens não são bem planejadas, né? Onde poderia haver o reuso ou redução da embalagem, se optou por uma embalagem de plástico que tem baixa reciclabilidade. Eu colocaria assim, é o pensar pequeno. Entendeu? Eu penso até a página 2. Quando você entra numa graduação, você tem que lembrar que você tem que construir o livro inteiro. E aí você fala assim, Adilo, mas ninguém consegue construir o livro inteiro. Sim, é razoável pensar desse jeito. Mas se você vai para a operação, você vivencia aquilo que você está trabalhando, hoje você pode estar vivenciando uma coisa, amanhã outra. Mas em cada coisa que você for vivenciar, você tem que literalmente fazer uma imersão. O que você falou na parte de segurança, isso é o... Eu acho que é uma discussão que também daria outro podcast se eu falar isso. Sim. Porque no fundo, a gente sempre pressupõe assim, o cara subiu, caiu. Mas por que ele não fez isso? Por que ele não fez aquilo? Não, mas pera um pouquinho, alguém planejou. Então, ou é falha de planejamento ou é falta de planejamento, que é falha de planejamento também. Sim. Então, eu penso assim, a gente sempre pensa assim na página 2. Estava conversando com os alunos, a pergunta que eu fiz é o seguinte, beber água no ambiente profissional, beber água numa caneca, beber água num copo descartável. Do aspecto econômico, qual que é o melhor? O pessoal foi lá, fez umas contas e falou assim, Adilo, tem investimento da caneca, né? O copo e tal, o copo descartável é melhor. Eu falei, então, mas em que momento da cadeia você está parando de fazer conta? Você está parando de fazer conta quando eu compro o copo descartável, tomo um pouquinho de café, jogo no lixo, correto. Você parou aí? Ou você parou no fato de que você vai ter que pagar essa coleta, você vai ter que pagar aterro, e aquele aterro vai durar tantos anos. Então, a discussão do ciclo do automóvel elétrico, combustível, né? Esse debate de sustentabilidade, do poço à roda. Do poço à roda sempre... É uma discussão enorme. Exatamente quais são os passos, até onde você começa e aí vira a discussão de que o carro elétrico é pior do que o carro combustível. Então, confusão. E eu acho, hoje, a gente vive um momento que é muito, muito cruel alguém falar assim, não, isso é ruim. Porque, cara, existe um estudo muito profundo para você chegar e dar um rótulo desse. Né? A questão é, o que hoje... Muito primária, né? Muito primária. Tem que ir mais fundo. Só você ver, né? Quantas vezes o café já fez mal e bem, né? Sim. Ovo, vinho, cigarro. Hoje a gente vive um momento em que existe 100 anos fumando.
existe uma, né, uma troca de informações na internet questionando a importância de uma graduação. Né? A pessoa fala, não vale a pena fazer graduação. É muito raso você falar isso. Não. Entendeu? E aí o que eu sempre, né, até hoje eu ainda ouço, é o famoso, tô aprendendo isso, eu não sei para que eu tô aprendendo isso. Eu vou te usar o cálculo 2, eu não vou usar, não uso é integral para nada. Pior é o aluno estar desinteressado na tua aula e dizer assim, eu não vou usar isso. Você fala assim, uau, ele já sabe... Já definiu. Ele com 20 anos ele já sabe o que ele vai usar e o que ele não vai usar até a aposentadoria dele aos 67 anos. Mas é a mesma pessoa que você vai encontrar dentro da empresa, travada num problema, e você pergunta, o que aconteceu? Eu não consigo resolver isso daqui. Tá igual aquela fórmula de integral que você não resolvia na escola. É igualzinho, a mesma coisa. Mesma coisa. É o desafio. Você não resolveu os desafios. Então, acho que é essa maneira com que a gente sensibiliza as pessoas, sabe? Eu acho que o ponto é a pessoa, quando a gente fala de entrar numa graduação, a pessoa tem que saber bem como que ela sai de lá, né? Como não? O que ela vai representar para o mercado a nível de profissional. Quais são suas responsabilidades, suas atribuições, sua responsabilidade, né, na questão social, na questão sustentável, né, na sustentabilidade como um todo. Quer dizer, eu não posso fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Uhum. Eu tenho, de um lado, eu tenho questões legais, do outro lado eu tenho respeito à ciência, às técnicas, tenho questões sustentáveis, né? E aí eu tenho que saber exatamente onde que é o... E porque quando a gente começou falando, né, sobre reciclagem, sobre os materiais, sobre sustentabilidade, eu acho que, fala assim, pô, mas vocês estão falando de academia, vocês estão falando de visão social, filosofia, não há como a gente falar de reciclagem e sustentabilidade pensando só numa questão ambiental. Só do meio ambiente, da árvore, do mico-leão dourado, do rio Amazonas. Não é isso. Não é isso. Né? Você tem fontes divergentes, você tem ciência, você tem pesquisa, você tem debate sobre analisar o ciclo completo de um material, ou de um produto, ou de um uso para poder definir qual é a melhor solução, o que é mais adequado para a sociedade. Ou seja, a sustentabilidade como termo, ela pode ser mal empregada apenas numa questão ambiental, quando na verdade é uma questão ampla, onde envolve academia e envolve pesquisa, estudo e reflexão. Né? Ou seja, se a gente não insere isso, a gente se perde e fica no raso, né? Pensando só no... Sim. Só na lata de lixo colorida e tá tudo bem. Adilo, a gente vem caminhando no nosso podcast e foi brilhante. O começo foi fantástico porque já acordou todo mundo, já mostrou a influência exatamente do que você está falando, social e tudo mais. Não existe sozinho a questão da sustentabilidade, tem toda essa... Caímos pelo processo da educação e a gente está começando a chegar na parte final do nosso podcast, mas eu não gostaria de encerrar se você não falasse um pouquinho também do trabalho que você vem fazendo, de doutorando, contar um pouquinho que reciclagem que você está pensando aí. Realmente é de latinha de alumínio, é isso? Não. Não. Desculpa. O meu mestrado eu trabalhei com ferramentas de injeção de alumínio, né? Que aí estava perto do alumínio, a pegada da sustentabilidade. Tanto que um dos motivos do mestrado era falar, cara, o alumínio ele é um dos melhores, das melhores matérias-primas para reciclagem. Né? Então eu falava disso no mestrado. Por isso que tem tanta gente recolhendo. Por isso que a eficiência, né, na reciclagem muito grande. Exatamente. E por quê? Porque o aspecto sustentável ele é atingido nos 3 pilares. Você resolve um problema ambiental, só que economicamente é viável para quem usa essa matéria-prima, economicamente é viável para quem colhe as latinhas, e socialmente você acaba gerando... É bom para todo mundo. É bom para todo mundo, em resumo é isso. E abre um parênteses aí que você falou, né? O vidro é até melhor em termos de reciclagem, é 100% de reciclagem do vidro. Isso. Porém, na logística reversa, ele não fecha a conta, por causa do volume. Isso. A latinha você amassa, o vidro não dá para quebrar, porque gera risco de segurança. E aí no ciclo da reciclagem, ele perde absurdamente o vidro pela logística. Bom ponto, é ponto para a gente discutir também, mas volta. Então, aí, veja, acho que está ficando claro para quem está ouvindo a gente que
qualquer assunto tem que ser abordado na profundidade. É. Não é uma briga de torcida. Aliás, não é uma discussão de torcida. O meu Não time é é melhor, fla-flu. ponto Não é final, fla-flu? porque eu gosto. Não é Não é fla-flu. Fla-Flu? Não é? Ah. Não é. Qualquer aspecto você tem que analisar na cadeia inteira. E detalhe, a partir do momento que você entende que aquilo é saudável, você tem que resolver as dificuldades que você tem no meio do caminho. E quando a gente fala de sustentabilidade, que é uma palavra que para mim está se tornando banalizada já, né? O ponto é que parte dessa conta a gente vai ter que pegar para a gente. Uhum. Entendeu? Né? Mas aí isso vai para um outro podcast. Falando do doutorado, o para-brisa do veículo, né? O para-brisa veicular, ele é desenvolvido tecnologicamente e cientificamente de tal modo que ele gere proteção para o ocupante do carro e ele não gere dano para uma pessoa que eventualmente venha a ser atropelada. Então, o para-brisa do veículo, vou extrapolar. Se alguém tiver coragem de dar uma cabeçada num para-brisa, você vai quebrar o para-brisa e você não vai gerar fratura. Você não vai ter nenhum tipo de fratura na testa, por exemplo. O para-brisa ele é desenvolvido dessa forma. E como que ele é desenvolvido? Você põe uma chapa, uma placa de vidro, um plástico chamado PVB, e você põe uma outra camada de vidro. E aí você faz um sanduíche disso, e isso vira o para-brisa. Não é colocado uma cola, nada. Hoje, o processo de reciclagem que existe no Brasil, mas aí alguns lugares falam em 6% só do que é trocado, fala em você triturar o vidro e usar ele como subproduto. Você tritura tudo e usa ele como piso, asfalto. Né? A ideia do doutorado é conseguir, numa escala industrial, fazer com que a gente consiga separar o vidro do PVB. PVB é um polímero, né? PVB é um polímero plástico, da que tem família. sua tenacidade, aguenta impacto Isso. e absorve energia, e por isso você não arrebenta a cabeça se você bater contra o vidro, né? Ele absorve isso. Então, você vai tirar esse polímero, esse plástico do meio de duas camadas de vidro e ter os dois separados. Aqui eu tenho vidro, aqui eu tenho plástico. Isso. E aí reciclar eles separadamente. Aí usa o PVB como reciclável. Né? Já existem estudos que conseguem dizer que é possível usar o PVB reciclável em novos para-brisas. Né? E o vidro, eu volto a produzir outro para-brisa a partir daquele vidro. Aí a gente não está falando, a gente está falando de um processo de reciclagem, né, que acontece de maneira inevitável. Ninguém compra um carro para quebrar o para-brisa. Sim. Se numa eventualidade meu para-brisa quebrar, eu troco. Se eu trocar, eu reciclo. Então eu não mando isso para aterro. E a ideia do doutorado é isso. É um exemplo interessante porque não se busca mudar o para-brisa. Porque o nível de tecnologia do para-brisa e o objetivo ao que ele se dispõe... Tá ótimo. Tá ótimo. Já é nobre. Já é nobre. Né? Aí por que não faz um para-brisa de plástico? De acrílico? Aí você fala, então, mas aí eu começo a ter problemas técnicos de uso, né? Sim. E aí a ideia é justamente trabalhar nessa linha da separação, uma vez separado, poder reciclar. O pilar central, o apoio, o propósito do doutorado, né, é trabalhar de maneira bem robusta na sustentabilidade. Mas na sustentabilidade não como palavra banalizada. A sustentabilidade como elemento com intenção profunda de resolver questões ambientais, não mandar isso para aterro, resolver questões econômicas, criar essa nova camada de produção. Sim. Que é separar uma e dar destino, uma nova indústria, no aspecto social, né? Incomodar menos as pessoas com os aterros e também gerar emprego. Né? Gerar emprego, gerar renda, etc. Aí a gente está falando de pensar nas três possibilidades sem abandonar nenhuma ou sem minimizar nenhuma. Que é o que a sustentabilidade pede, né? Tá bom. Muito bom. Olha, eu acho que foi muito legal. Acho que desmistificou um monte de coisa, para mim também. Navegamos por questões bem profundas, muito com educação. E foi tanto muito que margeamos legal. Filosofia, margeamos um monte de outras coisas. A gente ia fazer mesmo perguntas sobre educação, porque o Adílio é um educador, então acho que cumpriu plenamente. Muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Tenho certeza que você vai ganhar bastante like. Não, eu agradeço a oportunidade, porque isso que a gente abordou aqui, eu sei que dói às vezes. Né? A pessoa fala, não, poxa, mas graduação é tudo isso? Ao final da graduação, na vida profissional, você tem que gerar resultados que tornem a vida de todo mundo, torne a vida melhor. Né? E aí
a gente tem que ter um olhar profundo. Eu acho que o Anote Aí é uma porta para esse tipo de debate. Claro. É abrir as cortinas Claro. e fazer um Gemba imaginário, né? É olhar a realidade das coisas como elas realmente são. Né? É isso mesmo. Essa é a nossa proposta. Obrigado, Adilo. Obrigado, Géza. Obrigado, Adilo. Quem gostou do capítulo, o que faz, Quem gostou, like, curtida, aperta o sininho, compartilha, manda para o amigo e para o inimigo também, porque de repente ele fica mais inteligente. Para a mãe, para o pai, para todo mundo. Curtam, sigam Mauro, Big Learning, com toda a parte de inovação, tecnologia 4.0, indústria 4.0, futurismo, Géza Madureira, Maturos, com gestão de pessoas, gestão de empresas, redução de custos e melhoria contínua. Estamos aqui gerando conteúdo para vocês, trazendo convidados que vão trazer essa reflexão e esse debate profundo. Existe vida além dos livros e esse é o nosso objetivo, debater esses assuntos, trazer, reflexionar. Não tem resposta aqui, gente. O que tem é provocação para que vocês pensem, para que vocês discutam. Todo o episódio foi feito para gerar uma discussão e a partir dessa discussão a gente crescer e melhorar. A gente vê vocês no próximo episódio. Valeu! Obrigado, pessoal. Queremos fazer um agradecimento especial ao Garage 55, que fica no coração da Moca e que gentilmente abriu as portas para a gravação desse episódio. Nosso muito obrigado a toda a equipe pela parceria e confiança. O espaço é verdadeiro ponto de encontro. Carros clássicos impressionantes, gastronomia de qualidade, boliche, área kids, atrações e ambientes temáticos que misturam entretenimento, cultura e experiência para todas as idades. Se você quer um programa diferente com a família ou amigos, também vale muito a visita. O espaço é completo, acolhedor e surpreendente. E temos uma novidade importante para você, ouvinte, anote aí. Se sua empresa deseja realizar um evento corporativo, reunião estratégica ou confraternização em um ambiente fora do óbvio, você pode usar o código promocional exclusivo do podcast, que está aqui na descrição e aparece na tela, e ter acesso a condições especiais e exclusivas. Não perca! Entre em contato com eles e comece a organizar agora o seu evento. O link para as informações está na descrição. Conheça o Garage 55, agende sua visita e viva essa experiência.